Então iremos falar do primeiro conjunto, conjunto dos números naturais. Está aqui, ó, jovem, conjunto dos números naturais, certo? Representado pela letra N, certo? Um N com tracinho muitas vezes desse jeito, correto? Ou muitas vezes desse jeito também, ó, jovem, a representação do conjunto dos números naturais. Bom, e que conjunto é esse? Esse conjunto, a principal característica dele é ele ser um conjunto de números que representam contagem, agrupamento, reuniões de coisas, objetos ou pessoas. Certo, jovem? Então, é um conjunto concreto, conjunto de número cheio. Não existe partição, não existe decimal nesse número. Então, a característica do número, ele é um número concreto. Lá na historicidade do número, os conjuntos dos números naturais foram um dos primeiros números ou conjunto de números a aparecerem, a servirem ao homem, né, quanto indivíduo nômade, depois aos grupamentos de famílias, quando esses homens passam a ser sedentários, passam a trabalhar com a terra, guardar ali seu gado, tratar de suas posses e quantificá-las. Isso é muito importante. Então, nesse contexto, o conjunto dos números naturais, nasce da primeira intuição do homem ou a noção de homem de contagem. Ele vai ali, vai contar, vai reunir ou incluir ou retirar. Olha as operações aparecendo. Então, voltando à característica desse número no nosso edital. Fala aqui, ó, conjunto dos números naturais é formado por todos os números inteiros positivos com o zero. Veja, inteiro, não vamos confundir lá com outro conjunto não, hein? Conjunto de números inteiros, onde aparece o negativo e o positivo. Esse inteiro aqui se refere a concreto. Não existe partição, não existe, como eu disse, decimal. Beleza? Não há essa representação de uma parte. É um número fechado, é uma conta fechada. E ele vai aqui, ó, jovem, de 0 a mais infinito. Ok? Você aí pega o seu módulo, ó, e vai acrescentando, tudo bem? Beleza, e tem um N aqui, ó, deixa eu apagar aqui direitinho, e eu vou também ter um N, uma particularidade desse conjunto, quando eu coloco asteriscos, esse conjunto, agora ele parte do 1, o 2, o 3, o 4, ó, e a representação de continuidade, que nesse caso é a vírgula, esses pontinhos, essas reticências, perdão. A reticência quer dizer que esse conjunto é infinito, ou seja, ele tende a mais infinito e é isso aí, jovem, beleza? E quais são as operações que acontecem no conjunto dos números naturais? Vejamos, vai acontecer adição, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Então acontecem dentro desse conjunto essas 4 operações fundamentais. Beleza. Outra característica desse conjunto também tem a aparição do sucessor de um número, ou seja, o número consecutivo, ou seja, se eu tenho o 1, logo o 2 é o seu consecutivo e o seu sucessor. O 3, o sucessor de 2. E 2 é o antecessor de 3, é o que vem antes. Sucessor vem depois, antecessor vem antes. E o tal do consecutivo, é que vem um após o outro. Perfeito? Beleza! E falando de consecutividade, podemos fazer uma expressãozinha, uma leizinha de formação do consecutivo, correto? Então, números consecutivos, eu tenho o x, que representa qualquer número, eu vou ter o consecutivo, que é x mais 1, que também é o sucessor, e eu posso representar pelo o antecessor também, né, que é x
menos 1. Deste modo, se eu digo que x é 2, então o seu sucessor, 3, e o seu antecessor, 1. Porque 2 menos 1, 1, e o 2 mais 1, 3. Beleza? Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros, não há números quebrados ou frações que não representam divisões exatas. Podemos dizer então que este conjunto é composto por números inteiros negativos e positivos. Esse inteiro aqui está associado à ideia de negativo e positivo? Não, o inteiro aqui, esse número tem uma característica, esse conjunto tem uma característica de ser semelhante ao conjunto dos números naturais. Ou seja, não há parte decimal. E pode haver representação em fração com o resultado que pertença a Z ou a N, que no caso é o próprio conjunto Z. Perfeito? E falando um pouquinho da historicidade do número, esse número ele surge quando a sociedade medieval se organizam em torno dos burgos, onde os escribas iam lá fazer cobranças aos seus de impostos para o seu rei. Ali surgiu a necessidade de compreensão da questão de saldo, né, positivo e saldo negativo. Então agora vamos falar de Z. Z é este conjunto aqui que está expresso, que vem de menos infinito e vai a mais infinito. Perfeito? Ele vem de menos infinito e vai de mais infinito. Números concretos, números com a mesma cara, a mesma particularidade. Muito importante você entender isso, porque pode aparecer um número decimal e você julgar que ele é um número propriamente inteiro, e ele não é. Para que ele seja propriamente inteiro, ele tem que ter a mesma cara do conjunto dos números naturais, só com o sinal negativo ou positivo, também faz parte do mesmo conjunto. Perfeito? Ainda sobre o conjunto dos números inteiros, dada aqui uma reta numérica, vou representar aqui para os senhores uma retinha em que vou estabelecer o 0, o 1, o 2, o menos 1, o menos 2. Neste caso vai ter a figura do simétrico. Simétrico é o número que dista, você tem a mesma distância a partir de uma referência do zero, nesse caso aqui, da mesma origem, ou seja, eles estão partindo da mesma origem, de uma origem eles estão na mesma distância. Então, de um lado o mais 1, de outro lado o menos 1, e neste caso então temos aí a simetria formada. E temos também a questão do número oposto, a oposição do número. Se refere aos sinais que acompanham esse número. Então, simétrico tem relação com a distância desse número ou desses números em relação à origem. E oposição tem relação com o sinal positivo e negativo. Mais 1, menos 1. Então agora no que diz respeito às suas operações, admite sim aquela operação que foi exemplo do conjunto dos números naturais, ou seja, eu tenho menos 2 e dele eu vou retirar 3. Neste caso, eu tinha 2 cadeiras no conjunto dos números naturais e tirei 3 cadeiras. Isso é possível? Não é possível lá no conjunto dos números naturais. Mas aqui vai ser possível porque a ideia desses números não está associado a uma contagem, está associado à temperatura, associado a fatores climáticos, associado à questão de saldo. Neste caso, na minha operação, eu vou ficar aqui com mais 1, que é o resultado. Perfeito? Beleza, eu poderia também fazer uma parcela negativa, menos 4, e dela retirar um outro positivo, que é o 2. Neste caso, ficaria o resultado menos 2. Isso é possível dentro desse conjunto. Perfeito? E o conjunto Z, por ter uma parte positiva e negativa, posso determinar uma simbologia que identifique essas partes desse conjunto. Vejamos. Então, Z asteriscos. Como seria esse conjunto?
viria de menos infinito, menos 2, menos 1, 1, 2 e mais infinito. Quem não faz parte desse conjunto? Apenas o zero, beleza? Então, assim como acontece no conjunto dos números naturais, também pode acontecer com Z, a mesma representação através do asterisco lá, certo? Eu posso representar Z, certo? Mais o Z positivo. E esse Z positivo seria quem? O 0, o 1, o 2, ó, e mais infinito. Tudo bem? E poderia também representar, ó, o Z menos, que neste caso seria menos 2, menos 1 e 0. Ou seja, ele vem de menos infinito a 0. Perfeito? Beleza. Conjunto dos números racionais, que representado aqui pelo esse Qzinho, ou muitas vezes você pode encontrar dessa forma aqui, Jó. Dizemos que um racional é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, de inteiros, ou seja, na forma fracionária, com A e B, que é numerador e denominador inteiros, e B diferente de zero, porque não existe no conjunto dos números reais uma divisão por zero. Zero ele pode ser dividido por qualquer número, mas ele não divide nenhum, perfeito? Isso era representado pelas frações, decimais exatos, dízimas periódicas, que é um decimal periódico, perfeito? Beleza. E agora o N, certo? E o Z. O N está contido em Z, perfeito? E Z está contido em Q. Por quê? Porque o número que é natural, 2, ele pode ser escrito na forma de fração. Por isso, esse número ele pode estar dentro e ser representado, e podemos afirmar que ele é um racional também, quando ele estiver escrito na forma de fração, cujo denominador é 1. E se eu fizer um negativo aqui, menos 2 sobre 1, ele além de ser natural, ele é inteiro, e ele, por ser negativo e está escrito na forma de fração, ele também está contido em Q. Então essas são as condições, né, que podemos sim afirmar que um número natural pertence a Q e que um número inteiro pertence a Q, certo? Que são o conjunto dos números racionais. E quais são as operações que acontecem em Q? Bom, todas aquelas que acontecem em N, todas aquelas que acontecem em Z, mais as próprias de Q. Ou seja, o entendimento sobre dízimas periódicas e as suas geratrizes, por exemplo, é um tipo de cálculo que você, aluno, irá encontrar dentro desse ordenamento, desse conjunto de números, perfeito? No conjunto dos números racionais também admite aquela simbologia conforme acontece em N, em Z, também ocorrerá com o Q. Olá, vamos lá, os racionais. Então tem um Q, asteriscos, então são todos os conjuntos, né, de Q, todos os números pertencentes a ele, à exceção de quem? 0. Ó, positivos, então só vou ter os racionais positivos, perfeito? E também pode ter os negativos, conjunto dos números irracionais, representado aqui pela letra I, como vocês podem ver, ou dessa forma aqui, ó, perfeito. Apesar de normalmente ser usado a letra I para representar o conjunto dos números racionais, este símbolo não é o único utilizado. Este conjunto pode ser representado de várias formas. O conjunto dos racionais são todos decimais não exatos, não periódicos e não negativos. Dizemos também que o irracional é o número que não pode ser escrito na forma de fração de inteiros. Ou seja, se ele fosse representado na forma de fração, ele pertenceria ao conjunto dos racionais. Mas por quê? Porque eu não posso, na sua parte decimal, definir qual é o último termo, qual é o último elemento que compõe essa parte decimal desse número. Então eu digo que ele é infinito e não periódico. Eu também não posso estabelecer uma repetição conforme verificamos nas dízimas periódicas, beleza? Perfeito! Este número
ele é positivo, porque a maioria desse conjunto de números, se não todos, representam medidas de comprimento, estão relacionados à ideia de medida de comprimento. Então essas medidas, normalmente elas são positivas, e neste caso é uma característica desse conjunto de números, não ser negativo. E trazendo agora uns exemplos para você do que são esses números, tá aí, ó, 1,020304 e reticência, significa o quê? Vai além do que nossas vistas pode alcançar essa quantidade de casas decimais aí, jovem. Raiz de 2, raiz quadrada de 2, não, isso aí é um número também infinito, irracional, beleza? Raiz de 17, raiz quadrada de 17 também é um irracional. O π, que é o 3,14 infinitas casas decimais, que muita gente consegue lembrar, o π é o resultado, é o quociente da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, medida. E isso aí tem que ser positivo, né, jovem? E o E, que está associado lá ao cálculo de logaritmos, não é isso? Conjunto dos números reais. É o próprio conjunto numérico. São todos os números pertencentes a esse único chamado de R, de reais. Beleza? Então, nele acontecem todas as operações que acontecem em Q, todas as operações que acontecem em I, todas elas convergem e formam lá o conjunto dos números reais. Então, na hierarquia dos conjuntos, nós temos N, está contido em Z, certo? Que está contido em Q, que, ó, o I está aqui fora e todo ele é os reais. Beleza? Perfeito. Chegamos então ao nosso primeiro exercício. Vamos lá. Utilize símbolo de pertence e não pertence para relacionar elemento e conjunto em cada caso. Bom, eu identifico o número 2,44 reticências. Reticência quer dizer que esse número se repete infinitas vezes. Beleza? Então, é uma dízima periódica. Então, ele não pertence a N, não pertence a Z, pertence aos racionais, que são todas as frações, decimais exatos e periódicos, não é isso? Beleza. Não pertence aos irracionais e pertence aos reais. 1/6 é uma fração, então não pertence a uma divisão, que não vai dar exato, então não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, pertence aos racionais, não pertence aos irracionais e pertence aos reais, porque todos os números pertencem aos reais. Perfeito. Raiz quadrada de 5. 5 não é um quadrado perfeito, logo teria raiz, né? Então, neste caso, isso aqui é um irracional. Então, não pertence aos naturais, não pertence aos inteiros, não pertence aos racionais, pertence ao irracional, aos irracionais e pertence aos reais. Perfeito. 2,09. 09 é um decimal exato. Então, não pertence a N, não pertence a Z, pertence a Q, não pertence a I e pertence a R. Raiz quadrada de 7. 7 não é um quadrado perfeito, logo teria raiz. Então, exata, né? Então, isso aqui é um irracional, não pertence a Z, não pertence a Q, pertence aos irracionais e pertence aos reais, porque todos os números pertencem aos reais, perfeito? 18 sobre 3, não, 18 sobre 6. 18 sobre 6 representa, o resultado disso aí seria 3. Será 3, né? Seria não, é 3. Se 3 é um número natural, então pertence aos naturais, pertence aos inteiros, pertence aos racionais, porque está escrito na forma de fração, não pertence aí e pertence aos reais. Beleza. 2,132 e casinha de reticência afunda aí. Então, não tem padrão. Então, isso aí é uma repetição. Então, é um número irracional. Então, não pertence aos naturais, aos inteiros, aos racionais, pertence, né, aí e pertence aos reais. Beleza.
2,4. 2,4 é um decimal exato. Então, ó, não pertence, pertence aos racionais, não pertence aí e pertence aos reais. Menos raiz quadrada 16. Raiz quadrada 16 é 4, né? Então ficaria menos 4. E menos 4 é um número inteiro. Então, ó, não pertence aos naturais, pertence aos inteiros, pertence aos racionais, não pertence ao irracional e pertence aos reais. Perfeito. Bom, demais casos aí os senhores podem continuar fazendo e voltamos com a segunda aula do módulo nivelamento. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.